Sociedade Digital. Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital! Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. No programa de hoje falamos sobre inovação aberta, uma oportunidade para as startups, pequenas empresas e empreendedores se conectarem a grandes ecossistemas de inovação e também para as grandes empresas, para que elas consigam inovar sem colocar o seu modelo de negócio, sua marca, reputação, tudo isso em risco. Para ajudar a gente a entender essa história toda, está aqui a Carol Morandini, que é líder de inovação aberta e ecossistemas da Accenture. Carol, seja muito bem-vinda ao Sociedade Digital. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Carol, inovação aberta é um tema que é novo para parte do mercado, para quem já está mais ali no mundo de inovação e tecnologia, já mais inserido nesse contexto, já temos um breve histórico desse tema. As grandes empresas já têm os seus programas de Open Innovation, a gente já vê ali alguma coisa consistente acontecendo em termos de geração de oportunidades, de receita, de novos negócios, mas eu quero te pedir um contexto. De que maneira o grande público, o grande mercado pode olhar para esse tema e entender de que forma pode se encaixar nesse assunto? Bacana. Inovação aberta, curiosamente, já existe desde 2003, quando um grande cientista, pesquisador, que é Henry Chesbrough, cunhou esse tema de inovação aberta. E, basicamente, a inovação aberta, muita gente confunde, entende inovação aberta como relacionamento com startups. E não é necessariamente. Inovação aberta é todo e qualquer tipo de relacionamento que você tem fora das fronteiras da corporação. Então, pode ser o relacionamento e negócios com startups, mas pode ser com universidades e pesquisadores, com centros de inovação, de pesquisa. Você pode usar leis de fomento e inovação para trazer novos pesquisadores para dentro da corporação. Então, a inovação aberta, ela olha um ecossistema muito amplo, porque a gente se pergunta, tudo que a gente tem aqui dentro, será que é suficiente? Será que fora no mercado da empresa a gente não tem soluções ou pessoas ou recursos que sejam melhores ou que sejam complementares ao nosso negócio? É onde a inovação aberta entra. A gente olha para fora e tenta trazer a complementariedade para dentro da corporação. Existe há bastante tempo, mas você tem razão, assim, nos últimos anos ela foi bastante trabalhada, apesar de ainda ter certos desafios, que é provar o valor, como que a gente traz de fato valor. Acho que a inovação aberta está num caminho muito interessante, mas a gente também está chegando num ponto de inflexão aí de como que a gente faz agora a próxima virada. Porque muita gente aprendeu a trabalhar com inovação aberta, muitas corporações abriram suas áreas de inovação aberta com diferentes veículos, desde investimento em startups, as programas de aceleração, incubação e outros. Mas e a geração de negócios? E a performance? Como que a gente vai, de fato, impactar agora as empresas a irem para um próximo nível da inovação? O MIT tem uma estrela de 5 pontas, com governo, academia, grandes empresas, startups e investidores como os temas principais, os principais agentes de um modelo de inovação aberta. E se mede aqui no Brasil, a MIT Technology Review mede aqui no Brasil a capacidade de inovação das empresas brasileiras sobre 4 grandes perspectivas, do World Economic Forum: processos, produtos e serviços, marketing, vendas e gestão, e olha Cross Open Innovation. Há uma pontuação que é considerada aceitável em relação a países mais desenvolvidos do que o Brasil, mas não há uma aceleração nesse tema. Quais são as grandes barreiras que o Brasil ainda enfrenta para que a gente consiga, de fato, colocar inovação aberta na pauta de empresas de todos os tamanhos? É uma ótima pergunta. Inclusive, eu uso esse texto do MIT, do ecossistema, que é como gerenciar estrategicamente um ecossistema. Eu uso nas aulas que eu dou.
E é super interessante, porque realmente você tem que conectar todas essas pontas, e não necessariamente todas ao mesmo tempo, mas para ser um ecossistema de inovação, você precisa ter algumas pontas conectadas. Corporação, governo, academia, corporação, startup. Então, é super importante trabalhar isso. Como eu vejo é que a inovação aberta, a gente teve um grande boom no Brasil, né? Assim, fora já vem acontecendo, mas para você ver, eu mencionei Chesbrough, né? Ele acabou de fazer em 2023, 20 anos depois, o Open Innovation Results, os resultados de inovação aberta, para tentar entender essa mudança de modelo de negócios, mentalidade, como trabalhar, mas ainda os desafios continuam. Porque existe o desafio de não foi inventado aqui, da corporação, né? Muitas vezes aquilo que a gente tem internamente é melhor, e aquele pensamento rígido de que não é possível, a gente sabe o nosso problema, a gente entende o que a gente faz, então não faz sentido eu pegar de fora. Mas existe também a questão do investimento. Então, assim, o quanto de fato a gente consegue investir em inovação aberta. E isso, ao meu ver, depende muito de você ter um grande patrocinador dentro da corporação, né? Um sponsor, como a gente fala. Você ter um C-level, uma pessoa né, presidente, vice-presidente, diretores que acreditam nesse potencial e querem buscar a inovação de fora para dentro. Então, a gente ainda tem um passo de cultura da inovação que melhorou muito, melhorou bastante, eu acho que avançou, mas que ainda precisa avançar mais no sentido de colaboração entre parceiros, né? Criar esse ecossistema de parceiros com diversos parceiros de academia a startups para conseguir desenvolver produtos e fazer com que as coisas aconteçam. E precisa ter investimento, as capacidades, as pessoas certas envolvidas nesse tipo de trabalho. O Chesbrough é um professor de Berkeley que também é professor da Luiz Carli, na Itália, que me chama muita atenção porque a Itália não é exatamente o lugar de referência, pelo menos não o primeiro ponto que vem na nossa cabeça quando a gente fala desse tipo de inovação. A gente pensa em design, a gente pensa nas marcas de carro, mas inovação aberta não é ali, apesar dele estar bastante envolvido naquele ecossistema acadêmico. A Itália não é o lugar onde a gente tem grandes exemplos de inovação aberta. Se a gente for procurar esses exemplos fora dos Estados Unidos, o que mais a gente tem que poderia servir de inspiração para as empresas brasileiras? Eu acho que desde sempre Israel foi sempre um lugar muito, né? Porque quando a gente fala Itália é um país pequeno, assim, né? Em comparação ao Brasil. Mas Israel, por exemplo, sempre foi muito bem visto nesse sentido, porque quando você é um país menor, é muito difícil que você faça inovação só para você mesmo. O Brasil é um continente, praticamente, né? Então, quando você cria inovação, até que você atinja todo o país e consiga ganhar tamanho de mercado dentro do país, você ainda tem muito, muito mercado para trabalhar. Mas tem Israel, eu acho que a Colômbia vem fazendo coisas interessantes e saiu alguns unicórnios, que são empresas acima de $1 bilhão de dólares, né? Saíram algumas coisas. A Argentina tem se destacado por alguma inovação também, muito por conta, talvez, do problema econômico que eles têm. Então, né, a gente fala dentro de inovação que problema gera oportunidade. Então, quando você precisa realmente ser criativo, você consegue criar coisas novas e capacidades. Mas Londres tem um ecossistema muito grande ali de tecnologia e outros países. Eu acho que é importante a gente olhar outras inovações, mas eu acho que o Brasil ele tem conseguido despontar em algumas áreas, como a área financeira, por exemplo, que tem sido uma referência para fora do país, né? A gente tem o Pix, o Banco Central ficou muito próximo das startups do mercado de inovação. Isso fez com que conseguisse trazer novas tecnologias e aprimorar os nossos serviços. Hoje é impossível que as pessoas não conheçam algum tipo de fintech, que a gente chama, né? São vários bancos digitais, várias possibilidades. E a gente tem muita inovação aqui para exportar e outras que a gente está ainda desenvolvendo, mas que tem um enorme potencial também de dentro do Brasil para fora. Carol, um aspecto que está diretamente relacionado a esse modelo de inovação aberta é o da constituição dos programas de Corporate Venture Capital. Eu quero te pedir para explicar o que é um CVC
e também para contextualizar como os CVCs ficam nesses momentos de turbulências econômicas, incertezas políticas, aumentos de taxa de juros. São variáveis que podem impactar o apetite para o risco, que a gente já viu acontecer aqui nos últimos anos, e o que a gente pode esperar a partir de agora. Legal. O CVC, que é chamado de Corporate Venture Capital, ou seja, o capital corporativo de risco, né? Capital de risco corporativo, ou seja, as empresas investindo em startups, investindo em novas tecnologias em troca de participação acionária minoritária. Então, é como se a empresa virasse sócio da startup, né? Daquela pequena empresa. Eles olham isso como uma forma de investimento, então está dentro do mercado financeiro. O Corporate Venture Capital é um ativo financeiro que você investe em troca de participação para testar novas tecnologias. A gente teve um boom muito grande, a gente teve um enorme crescimento aqui no Brasil. O Corporate Venture Capital está dentro de inovação aberta, então dentro dessa estratégia corporativa de olhar para fora, o CVC ele é uma das formas. Você tem outras formas que hackathons, matchmakings, né? Fazer negócios com startups, programas de aceleração, incubação. Você pode fazer pesquisas, estudos. Você tem uma série de formas e o CVC é um deles. Ou geração de novos negócios. O CVC, ele deveria ser aquele tipo de veículo que você vai criar quando você passou por algumas etapas de aprendizado. Por que eu digo isso? Porque a gente vê no mercado que teve um enorme crescimento. Muitas corporações criaram seus programas de CVC. Até em 2022, mais ou menos, teve um enorme crescimento. Então, foram mais de 80, mais ou menos, entre 60 e 80, porque a gente não tem pesquisas super atualizadas. Então, a BVCAP, que é a Associação Brasileira de Private Equity Venture Capital, faz. Tem a Valitec faz, tem algumas que fazem. Então, a gente teve um crescimento bastante grande. E agora a gente teve uma pausa, o que é natural, né? Se a gente olha para fora do Brasil, o mercado americano, por exemplo, as iniciativas de CVC são cíclicas, assim como tudo que acontece na economia. Em momentos de dificuldades de taxa de juros altas, inflação e etc., você tende a ir para investimentos mais seguros, né? Mais conservadores e tentar ter menos risco. A corporação, por si só, ela é aversa ao risco, né? Então, a gente teve um declínio nos últimos tempos, mas como que eu vejo? Eu vejo que isso não vai acabar. O que vai acontecer é uma reestruturação um pouco de mercado. Então, aquelas corporações que são bastante consistentes, que enxergam a longo prazo, porque é um investimento de longo prazo, não é algo que você vai investir hoje e ter um retorno amanhã. Em 2 anos, em 3 anos. Você tem que pôr aí uns 5, 7 anos para ter um retorno de investimento daquele investimento, um retorno financeiro daquele investimento, mas o retorno estratégico, que é a possibilidade de fazer negócio com a corporação, ela pode acontecer desde o dia 1. Então, as corporações que têm essa mentalidade de longo prazo, elas têm uma grande chance de manterem, né, os seus programas de CVC e de estenderem, de fazerem novas rodadas. Aquelas que entraram meio que no hype do momento, né, no embalo, algumas já desapareceram, outras vão fechar. Porque, no fim do dia, a corporação está buscando retorno. E se você não tem um alinhamento muito estratégico com o presidente, com os C-levels, dificilmente você consegue manter esse tipo de investimento no curto prazo. Porque ele não vai retornar um investimento rápido. Só que ele é muito interessante para você pesquisar novas tecnologias e mirar horizontes de inovação, que a gente chama, né? A gente tem o H1, H2, H3, digamos assim. Então, o H1 olha mais para os produtos e serviços principais da empresa, o H2 é mais incremental e o H3 mais disruptivo. O CVC, ele ajuda muito no H2 e H3 quando a corporação quer testar novas tecnologias, mas sozinha fica mais complicado. Mas eu vejo o CVC do último ano, né, que eu comentei, teve um declínio, mas o interessante, de acordo com uma última pesquisa feita agora pela Alia e pela Sling Hub, é que, apesar de ter declinado, o ticket médio de investimento em startups aumentou. Isso mostra que, provavelmente, as corporações estão investindo em empresas mais maduras, né, mantêm o investimento, só que estão fazendo rodadas mais cautelosas.
né? Olhando bastante para aquilo que faz sentido para a corporação. Então, vamos passar ainda por um momento mais difícil, entendendo a economia, né? E economia entre países, o que está acontecendo, mas eu tenho certeza que vai retomar, de alguma forma, aquelas empresas que forem bastante consistentes na sua estratégia. Não dá só para dar uma dourada na pílula e sair pegando dinheiro por aí, passando o chapéu, porque essa fase acabou, pelo menos por uns tempos. Tem um outro ponto, Carol, que eu quero te perguntar sobre esses próximos tempos, que diz respeito às deep techs. O Brasil tem uma característica de inovar muito em tecnologia da informação, aplicações mais simples do ponto de vista de complexidade tecnológica e engenharia. A gente programa basicamente isso e tenta inovar por aí. Inclusive, os nossos unicórnios estão majoritariamente concentrados nessa área. Como você vê a ascensão das deep techs com biotecnologia, tecnologias climáticas e esses outros segmentos de mercado que demandam uma natureza diferente e que aqui no Brasil nós não estamos tão acostumados a produzir inovação e tecnologia? Eu estou vendo de uma forma super, super positiva. Inclusive, recentemente saíram alguns estudos sobre deep techs aqui. A gente está vendo um crescimento bem grande. Então, hoje já foi monitorado cerca de 900 startups no Brasil em deep tech. E por deep tech a gente entende aquelas empresas que têm avanços científicos bastante complexos, mas pode estar dentro, por exemplo, de inteligência artificial, blockchain, né, dessas tecnologias, nano, nas áreas de biotech e nanotecnologia, mas o deep tech, né, que precisa desses avanços científicos bastante grandes e complexos, você pode usar em várias áreas. E a gente viu aqui no Brasil, nesses últimos tempos, muito por conta também, eu acho que da transição energética, do que a gente está vivendo de clima. E o Brasil é um dos maiores países que olham essa parte de sustentabilidade. Isso vai crescer bastante. Então, nesse estudo, eles mostraram que do Emerge, que a gente já chegou a 900 empresas, mais ou menos, de deep tech, sendo que aqui no Sudeste está em cerca de 60 e poucos por cento, e só em São Paulo 55% das empresas estão concentradas. Elas ainda estão no nível de maturidade que precisa de um tempo de evolução, mas que já estão começando a aparecer de forma bastante consistente. Então, é interessante olhar para esse mercado, porque elas vão precisar de bastante capital, porque são empresas que, no geral, não é como software, né? Claro. Não que não precise dinheiro, todas precisam de alguma forma, mas quando você está falando de hardware ou de algum tipo de tecnologia mais complexa, você vai precisar de um capital maior. Então, aí entra o ecossistema que a gente estava falando desde o começo. Porque, às vezes, não vai ser um CVC, um Corporate Venture Capital, ou uma firma de Venture Capital, de investimento de risco, sozinhas que vão financiar essa nova solução. Você vai buscar fomento do governo. E aí você tem FAPESP, PIP, Embrapi, você tem uma série de outros players para conectar nesse ecossistema para fazer essas tecnologias acontecerem. Mas eu estou vendo um movimento muito interessante. Por conta da transição energética, a gente vai ter um mercado livre de energia, por conta do PDI, da ANEEL, que está olhando para isso, pesquisa, desenvolvimento e inovação, então trazendo startups e empresas para esse mercado, para explorar e trabalhar novas tecnologias. E pela situação que a gente falou, claro, né? Os problemas. O problema é climático, claro, chuvas, inundações que estão acontecendo cada vez mais, furacões onde eventualmente não tinha. Então, isso vai requerer soluções de deep tech para ajudar, vinculada ao software que sempre vai existir. Então, eu acho que é um momento muito positivo para quem está olhando para isso. Vão ter cada vez mais investimentos e interesse corporativo. Na Accenture, a gente olha muito para esse mercado, porque a gente olha muito para a sustentabilidade, porque é impossível a gente continuar, né, como mundo, não olhando para isso. A gente precisa, inclusive, daqui 2 anos, todas as empresas, de acordo com a CVM, vão ter que relatar os seus indicadores de sustentabilidade. Então, todo mundo vai ter que olhar para isso de uma forma muito mais especial, para que a gente possa reverter qualquer situação que esteja acontecendo. Inclusive, a precificação dessas alterações climáticas pode ajudar as próprias empresas a tomarem a decisão de investir em projetos sustentáveis.
Agora, especialmente em alguns lugares dos Estados Unidos, naquela costa dos furacões, as companhias de seguro já precificam o que tem acontecido. As empresas de construção, elas estão sendo demandadas para vidros anti-furacão, estruturas anti-terremoto, enfim, coisas que precificam as ações climáticas, né? O terremoto não necessariamente tem a ver com isso, mas os furacões, sem dúvidas, inundações também. E isso faz com que o custo operacional cresça. Total. Se o custo operacional cresce, ele tem um argumento mais tangível para justificar investimento em projetos mais sustentáveis. Um outro ponto que sempre flerta com o tema do politicamente correto e que a gente precisa olhar de uma maneira bastante madura, porque por mais que haja um lado pressionando nesse fla-flu social que a gente vive, um lado pressionando para que aconteça e o outro lado fingindo que essa história não acontece, as ações climáticas são parte desse tema. A presença feminina nas startups também e a gente também precisa olhar isso de uma maneira madura. A gente precisa estimular as mulheres a participarem, dar espaço. Existem alguns programas de Corporate Venture Capital, como o da Vibra Energia, por exemplo, que olha para as mulheres e investe em startups com presença feminina em um determinado percentual de composição do quadro societário e por aí vai. Como você tem visto esse assunto, a presença das mulheres no processo de inovação, não só global, mas brasileiro também? Eu acho que está um momento, está cada vez mais interessante, porque, de fato, ainda somos minoria, mas a gente está avançando de uma maneira mais conjunta e está acontecendo, né? As startups fundos de venture capital, CVC, são majoritariamente formados por homens, mas a gente já vê uma mudança muito grande acontecendo, porque as mulheres estão, né, entrando nesse espaço e estão se colocando cada vez mais. Em relação a startups e investimentos, o que eu vejo é que você já tem hoje muito mais fundos tendo isso como uma regra, assim, precisa ter, ou eu vou perguntar, já vou colocar isso como um quesito, né, da gente entender se tem mulher dentro do quadro societário da empresa. Então, você tem alguns CVCs que essa é uma das perguntas que já fazem, alguns fundos de firmas de capital de risco que também já estão olhando para isso. Cada vez mais mulheres entrando nas lideranças, né? Recentemente eu tive num evento de CVC e até falando com eles sobre isso, a gente lotou uma sala que antes, há 3 anos atrás, né, tá na 3ª edição, que chama Women in Venture, né, Mulheres em Investimento de Risco. A gente éramos 60, agora já passamos de 150 e a gente vem crescendo. Isso que foi o que foi naquele dia, né? O que se inscreveu foi um número maior. É pouco, mas a gente está ocupando esse espaço e eu acredito que está cada vez mais importante a mulher estar nesse lugar e ser representada e ser vista, porque a gente consegue trazer outras mulheres com a gente. Então, acho que assim, isso faz parte também do mundo da sustentabilidade, ter né, mulheres, negros, negras, pessoas trans, LGBTQIA+, a gente tem que ter, porque a gente consegue olhar de uma forma muito mais diversa, inclusive para a gente fazer bons investimentos. Isso faz parte, né? O bom investimento é aquele que você consegue olhar de vários ângulos. Então, ter muitas perspectivas para trazer essa inovação e essas empresas. Então, acho que ainda temos um longo caminho pela frente e temos que provocar, temos que, né, colocar a nossa voz, porque, de fato, isso faz diferença nos olhares que a gente tem para investir e para fazer negócio. E aí, de novo, com uma visão bastante pragmática sobre o assunto, vou trazer mais uma pesquisa do MIT. A gente vive encontrando esse tema da diversidade nas organizações. E o MIT foi investigar até que ponto isso faz diferença, mexe o ponteiro do retorno sobre o investimento, que é, no final das contas, o que motiva o mercado de trabalho. As empresas precisam dar dinheiro. E até que ponto isso é só
uma movimentação de marketing que muitas vezes acaba acontecendo, né? Todos esses assuntos de greenwashing de empresas que se colocam como socialmente responsáveis ou ecologicamente corretas e, no final das contas, não é bem assim que as coisas funcionam na vida real. E o grande achado é que diversidade, sim, muda o resultado dessas organizações desde que as pessoas, as empresas encontrem pessoas que compartilhem valores e objetivos. Então, esse é um ponto importante. Quando a empresa encontra pessoas que vieram de origens completamente diferentes, que têm características completamente diferentes, visões de mundo eventualmente distantes, mas que buscam as mesmas coisas e têm os mesmos valores, a tensão criativa que se gera disso, de fato, muda o resultado e gera valor para as organizações. Não é só falácia. Agora, não dá para só juntar todo mundo que é diferente e achar que dali surgem grandes ideias, grandes coisas. Muitas vezes dali surge só confusão mesmo. Por isso que esse tema precisa ser visto com maturidade e com pragmatismo. Para a gente fechar, Carol, eu quero te perguntar sobre as startups brasileiras, os pesquisadores, os membros dessas pontas que estão associados ao processo de inovação, quando eles querem se associar às grandes empresas, e às vezes essa é uma grande saída para uma startup que está ali batalhando para breakivar ou não, para buscar investimento, para buscar cliente, a gente sabe o quanto é difícil e a ponta comercial é muito difícil. As startups, às vezes, têm grandes ideias e grandes ideias morrem porque aquela constituição inicial não é potente o suficiente para entregar o resultado para o mercado. E quando ela se conecta a uma grande empresa, essas lacunas que vão acontecendo ali entre os sócios ou entre a primeira onda de colaboradores, essas lacunas vão sendo fechadas. E as grandes empresas acabam sendo um caminho muito inteligente para elas ramparem. Como uma startup se conecta a esse movimento de inovação aberta que a gente mencionou? Acho que é super importante essa pergunta nesse momento atual, porque a gente tem um crescimento gigantesco das startups de 2011, 12 até aqui, e a gente tem momentos diferentes de maturidade do ecossistema. Então, houve um momento em que o matchmaking, né, aquele que a gente brinca, o speed dating, aquele encontro rápido que você sentava corporação e startup, aquilo gerava muitas conexões e possibilidades de negócio. Esse tempo não existe mais. Não funciona só a gente ficar fazendo pitch, né, apresentação e achar que vai rolar sem você ter, né, antes a gente brincava assim, dá para vender no PPT. Hoje você tem que ter o PPT, o Excel e mais algumas coisinhas mais. Não é simples assim. É verdade. Né? Então, hoje você tem que provar um pouco mais do que antes. Né? A gente teve realmente muitas empresas fazendo provas de conceito, centenas e centenas, e nenhum contrato efetivamente acontecendo. Então, hoje, a minha dica, né, para as startups é que elas precisam estar muito mais bem estruturadas para, de fato, conversar com uma corporação, entender o que a corporação está precisando e como ela complementa, ter algum tipo de case de sucesso, já ter algum tipo de tangibilidade, né, tangibilização do negócio. Então, assim, não adianta falar, eu tenho cliente XYZ, porque a gente sabe que, às vezes, o XYZ foi só uma prova de conceito ali que morreu e nunca mais aconteceu. A gente descobre essas coisas, porque a gente fala com outros, né? Não só com a Accenture, mas todas as empresas, de alguma forma, se falam e falam, você realmente, efetivamente, fez negócio com essa empresa? Não, eu fiz um teste lá e nunca vingou. Então, assim, precisa ter mais consistência, precisa ter cases de sucesso. A gente quer ver como que a tecnologia foi implementada para aquela solução, para aquela dor, como que a sua solução está no mercado. Se aquele negócio que você tem, ele for um negócio de uma venda só ou tem recorrência, porque você realmente tem um cliente que está recorrente. Mas como que a gente faz se eu nunca conseguir? Você tem empresas que são menores e aí você tem que entender o seu tamanho e o tamanho da empresa para eventualmente começar. Começa com um negócio com uma empresa menor. Você não precisa escolher as maiores do Brasil. Tenta escolher as menores, criar alguns cases, entender como a sua solução está se desenvolvendo ali dentro para chegar
depois numa companhia muito maior. E isso vale para o investimento. A gente tem que, como empresa, startup, analisar quem de fato faz sentido estar comigo nessa jornada. Porque tem empresa que talvez você precise de ajuda mais tecnológica e tem empresa que talvez você precise de ajuda mais para entrada num novo mercado. Legal. Então, isso que você precisa analisar para conseguir conversar e manter um discurso mais assertivo junto às corporações. É isso. Tem oportunidade, tem dinheiro, ficou um pouco mais complicado, mas as boas ideias continuam vingando. Carol Morandini, líder de inovação aberta e ecossistema da Accenture, muito obrigado pela conversa. Muito obrigada a você. Semana que vem temos um encontro marcado. A gente segue por aqui, desvendando os mistérios da nossa sociedade, cada vez mais digital. Um abraço para você que nos ouve ver. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.